Os túneis de concreto em Hanford, Washington, protegem o laboratório LIGO. Eles abrigam um par de tubos de vácuo de 4 quilômetros de comprimento, onde a luz de um laser viaja livremente. Essa estrutura monumental foi construída porque medir ondulações no próprio espaço-tempo exige isolamento extremo. Vamos aprender como esses túneis se tornaram uma verdadeira janela para um universo invisível. Para entender a importância do LIGO, é preciso conhecer as ondas gravitacionais. Nesta apresentação, explico o conceito dessas ondas e sua origem. Em seguida, descrevo a construção do observatório. Por que ele precisa ser tão grande, como os braços de 4 quilômetros são protegidos e como o LIGO usa a luz para medir deformações incrivelmente pequenas. Também abordo os principais desafios, como vibrações de caminhões, terremotos, animais e até ruídos quânticos que podem mascarar o sinal. Por fim, apresento as descobertas realizadas até agora e as perspectivas para o futuro. Ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo causadas por massas aceleradas. Albert Einstein previu, em 1916, que objetos muito massivos, como buracos negros ou estrelas de nêutrons, ao orbitarem e colidirem, curvam o espaço-tempo e enviam ondas que se propagam à velocidade da luz. Esses sinais não são como a luz ou o som. Eles transportam informação sobre objetos e eventos invisíveis. À medida que viajam bilhões de anos-luz, as ondas se espalham e sua amplitude diminui drasticamente, tornando-se bilhões de vezes menores do que um átomo quando atingem a Terra. Detectar essas variações requer instrumentos extraordinariamente sensíveis. O LIGO é composto por 2 detectores idênticos, em Hanford, Washington, e Livingston, Louisiana, separados por aproximadamente 3.000 quilômetros. Cada detector tem uma estrutura em L, com 2 braços de 4 quilômetros de comprimento. Esses braços contêm tubos de vácuo onde a pressão é cerca de 1/300º da atmosférica, mais vazia que o espaço interestelar, impedindo que moléculas de ar desviem a luz. O objetivo é medir variações de distância 10.000 vezes menores que um próton. Por isso, os detectores ficam afastados da civilização para evitar vibrações. Um detalhe curioso é que os engenheiros tiveram de compensar a curvatura da Terra. Ao longo dos 4 quilômetros, o solo cai quase 1 metro e a plataforma de concreto foi ajustada para que o feixe atinja o espelho no fim do tubo. No coração do LIGO, há um interferômetro de Michelson. Um laser muito estável é dividido em 2 feixes idênticos que percorrem os braços perpendiculares do detector. Cada feixe percorre 4 quilômetros em vácuo e é refletido de volta por espelhos suspensos de modo quase perfeito. Para aumentar a sensibilidade, espelhos adicionais formam cavidades de Fabry-Perot, fazendo a luz refletir cerca de 300 vezes entre as extremidades. Esse truque aumenta o caminho efetivo para cerca de 1.200 quilômetros e amplifica o efeito de uma onda gravitacional sobre a fase do feixe. Quando uma onda passa, ela estica um braço e comprime o outro, mudando o padrão de interferência quando os feixes se recombinam. Essa mudança minúscula é registrada por um fotodetector e convertida em um sinal de onda gravitacional. Detectar variações tão pequenas não seria possível sem isolar o instrumento de diversas fontes de ruído. Vibrações do solo geradas por caminhões, terremotos, oceanos e até pessoas andando ao lado dos tubos podem produzir ruído na faixa de 5 a 30 Hz, limitando a sensibilidade dos detectores. Em 2017, uma anomalia no Hanford foi rastreada até corvos sedentos que bicavam gelo acumulado em um tubo de nitrogênio líquido. Engenheiros precisaram modificar o isolamento para afastar os pássaros. Equipamentos como bombas de vácuo e sistemas de ar-condicionado são montados em plataformas com molas para não transmitirem vibrações ao interferômetro. Mesmo as flutuações quânticas da luz e a pressão de radiação fazem os espelhos de 40 kg vibrarem cerca de 10 elevado a menos 20 metros. Pesquisadores do MIT utilizaram um dispositivo de compressão quântica para reduzir esse ruído.
Para distinguir um sinal verdadeiro de ruído, é essencial contar com dois detectores separados. Um evento real aparece nos dois instrumentos com um intervalo de poucos milissegundos, enquanto vibrações locais só aparecem em um deles. Em 14 de setembro de 2015, os dois detectores do LIGO registraram um sinal idêntico com diferença de 7 milissegundos. Análises revelaram que se tratava da colisão de dois buracos negros, com 29 e 36 massas solares, ocorrida a 1,3 bilhão de anos-luz. Na fração de segundo final, cerca de 3 massas solares foram convertidas em energia de ondas gravitacionais, com uma potência de pico cerca de 50 vezes maior que toda a luz emitida pelo universo visível. Apesar dessa violência, o interferômetro mediu uma variação de distância de apenas 10 elevado a menos 21 metros, 1000 vezes menor que o diâmetro de um próton. Posteriormente, a detecção de uma colisão de estrelas de nêutrons permitiu comparar o tempo de chegada da luz e das ondas gravitacionais. A diferença foi inferior a uma parte em 10 elevado a 15, confirmando que a gravidade se propaga à mesma velocidade da luz. Para ter uma noção da escala de energia envolvida, considere que a fusão de buracos negros do primeiro evento liberou aproximadamente 5,36 vezes 10 elevado a 47 joules em ondas gravitacionais, o equivalente a cerca de 2 vezes 10 elevado a 30 bombas nucleares do tipo Tsar. Ainda assim, as ondas se espalham em todas as direções e atravessam volumes imensos de espaço, de modo que a energia que chega à Terra é minúscula, cerca de 8,6 vezes 10 elevado a 6 joules, comparável ao consumo de uma lâmpada de 100 watts durante um dia. Esses números ilustram por que as ondas são tão difíceis de detectar e, ao mesmo tempo, ressaltam o enorme poder dos eventos que as originam. Desde aquela primeira detecção, a rede LIGO-CAGRA tornou-se uma máquina de caçar buracos negros. Em 2025, os detectores observam aproximadamente uma fusão de buracos negros a cada 3 dias e já acumularam cerca de 300 eventos, com mais de 200 candidatos adicionais na corrida científica. Apenas um punhado de fusões de estrelas de nêutrons foi visto até agora, mas esses eventos são cruciais para entender a origem dos elementos pesados no universo. As observações confirmam previsões da relatividade geral e permitiram testar o teorema da área de Stephen Hawking. O progresso só foi possível graças a melhorias tecnológicas, como o squeezing quântico e novas técnicas de isolamento, que aumentam a sensibilidade a fontes mais distantes. Cada detecção acrescenta uma peça ao quebra-cabeça sobre a formação e evolução de buracos negros e estrelas de nêutrons. O futuro da astronomia de ondas gravitacionais é promissor. Para superar os limites impostos pelo solo e estender a sensibilidade a frequências mais baixas, estão em desenvolvimento observatórios espaciais como o LISA, com braços de milhões de quilômetros em órbita, uma rede global cada vez mais densa, incluindo os observatórios europeus, Virgo, japonês CAGRA e futuros projetos na Índia, permitirá localizar com precisão as fontes no céu e correlacionar sinais com observações eletromagnéticas. Espera-se detectar ondas de supernovas, de estrelas de nêutrons em rotação e talvez o eco do Big Bang. Mais do que confirmar teorias, o LIGO abriu uma nova janela sensorial, revelando um universo vibrante e invisível, e continua a inspirar avanços científicos e tecnológicos de proporções épicas. Se sua mente explodiu com esse mistério, toque no botão de inscrever-se. É de graça e você garante que nunca mais vai perder um tutorial ou enigma que pode mudar seu dia.